Boa noite, querido e amado irmão, bem-vindo. Já foi dado as boas-vindas há um tempo atrás, mas bem-vindo mais uma vez a este culto. Que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça com cada um de vós. A gente fica muito feliz em poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos, sabendo que a internet, a tecnologia, a pandemia não são um empecilho para que a mensagem de Deus seja compartilhada. Não é mesmo? A gente crê em um Deus que supera todas as barreiras e que continua a ministrar e a quebrantar corações, mesmo em distanciamento social. E hoje, queridos irmãos, de uma maneira muito alegre, feliz e encorajadora, eu gostaria de gastar um tempo falando sobre Páscoa. A gente está se aproximando aqui dessa que é talvez a data mais importante do calendário cristão. A gente rememora aqui a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a vida que nós temos nele por causa dele. E por causa dessa data ser tão preciosa, nós vamos então nos debruçar sobre assuntos que giram então em torno deste tema. Se você for lembrar aqui comigo, na última vez em que estive aqui pregando, nós nos debruçamos sobre um episódio muito importante da vida de Jesus e os seus discípulos, que foi aquela última ceia, aquele último momento em que ele esteve sentado com os seus companheiros de jornada, com os seus discípulos. E ali, naquele cenáculo, ele começa a encorajar aqueles irmãos que estavam tão abatidos, porque sabiam que iria acontecer. E ele olha para aquela situação e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele continua dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo isso no contexto de Páscoa. E ainda tendo essa mentalidade sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante, tão essencial para nós, hoje eu gostaria de uma maneira mais enfática falarmos sobre o sacrifício de Jesus. Vamos falar sobre o poder desse sacrifício, o valor desse sacrifício, qual é a virtude, qual é o ensinamento, qual é o poder deste sangue derramado no Calvário para mim e para a sua vida? O que isso representa para nós? O que isso aponta? O que isso transforma na nossa vida? E para isso nós vamos ler 3 textos. Nós vamos ler um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Depois a gente vai pular para 1 João, no capítulo 1 também. E depois vamos para Hebreus, no capítulo 12. Está tudo ali pertinho do outro. Mas, à luz dessa informação, a título de introdução, eu já gostaria de falar uma coisa, que fique bem encucada, bem sedimentada na sua mente, a fim de que você não se esqueça. A mensagem da cruz de Cristo, ela é central na Bíblia. A mensagem do sacrifício de Jesus por nós, é a linha que une tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tudo aponta para o sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida. A mensagem da palavra de Deus aponta para essa regeneração, para essa transformação, para esse sacrifício, para esse sangue derramado no madeiro, por mim e por sua causa. O sangue de Cristo é essa linha que une toda a história da redenção. No Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus era prefigurado, como que numa sombra, como que por detrás de um véu. Nós comentamos isso hoje, lá na classe de jovens da EBD. No Antigo Testamento ele estava como que por detrás de um véu, mas no Novo Testamento esse sacrifício é personificado. Toda a palavra de Deus aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, pela minha e para a sua vida. Portanto, este é, de fato, um assunto valiosíssimo e muito precioso para a nossa vida e para a nossa jornada. Então, à luz dessa importância, vamos agora entender 3 verdades sobre esse sacrifício. 3 elementos que a gente vai falar aqui. A gente vai primeiro falar sobre o valor do sacrifício de Jesus. Depois vamos falar da virtude do sacrifício de Jesus. E depois vamos falar sobre a voz, o clamor que o sacrifício de Jesus tem. Em primeiro lugar, vamos então para 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 17 ao versículo 21. Abra aí comigo a sua Bíblia, no capítulo 1 de 1 Pedro, no capítulo 17, até o versículo 21.
Vamos falar então sobre qual é o valor do sacrifício de Jesus. O texto vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Preste bastante atenção agora no versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Perceba, querido irmão, o destaque que Pedro dá no versículo 18 e no versículo 19. Ele destaca o valor de dois metais muito preciosos naquele tempo. Eram os metais usados de maior valor para a comercialização. E até os nossos dias, a prata e o ouro são metais valiosíssimos para nós. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas o que Pedro vai destacar de uma maneira inspirada mesmo, é que Deus, ao nos comprar, ao nos salvar, ao nos redimir, Ele não usou como moeda de troca para nos comprar os metais mais nobres que a humanidade pode conhecer. Ao nos comprar, ao nos redimir, ao nos salvar, Deus Ele não usou nem a prata, nem o ouro, mas Ele usou o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito, o sangue do homem sem defeito, Jesus. O valor do sangue de Jesus excede o dos metais mais preciosos que o homem conhece. O valor do sacrifício de Jesus é maior do que tudo que a gente pode ver, tocar e enxergar. Ou seja, meus irmãos, nós somos salvos e estamos salvos, não porque podemos comprar a nossa salvação, como as indulgências diziam nos séculos passados. Nós não somos salvos porque temos dinheiro, ou porque temos obras, ou porque temos méritos, mas nós fomos salvos, resgatados e redimidos, comprados por causa do sangue de Jesus, que foi derramado no madeiro por mim e por sua causa. E não há nada mais valioso, mais precioso do que esse sacrifício de Jesus por nós. Esse é o valor mais alto do mundo. Paulo, ao conversar com os presbíteros lá em Éfeso, em Atos, no capítulo 20, versículo 28, vai dizer que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a sua igreja com o sangue derramado por Jesus Cristo. Não existe coisa mais preciosa do que o sangue e o sacrifício de Jesus. Amado irmão, não saia deste culto sem ter essa noção clara na sua mente. Nós somos tão preciosos para Deus, nós somos tão valiosos para o Senhor, que Ele nos compra para Ele mesmo, com a moeda mais preciosa do universo, o sangue do seu próprio Filho. Esse é o valor do sacrifício de Jesus, e Ele morreu por você, e Ele se sacrificou por você. Essa foi a moeda que o Senhor usou. Por isso a Páscoa é um dia tão celebrado por nós, porque nós rememoramos deste valiosíssimo e preciosíssimo sacrifício de Jesus. Sacrifício este que excede todo o material que o homem pode tocar e enxergar. O sacrifício de Jesus é excelso, e é por meio dele, por meio deste sangue derramado no Calvário, que nós fomos unidos a Deus, que nós pertencemos a Ele. Através do sacrifício valioso e precioso de Jesus, nós temos novidade de vida. Nós fomos redimidos. É por causa do sangue e do sacrifício de Jesus que fomos salvos. Deus nos resgatou através do sangue de Jesus. Mas volte aí comigo os olhos para o texto e veja que no versículo 20 ele vai além. Ele vai dizer que o sacrifício, o valor desse sacrifício, ele é infinito, ele não acaba. Veja aí o versículo 20, quando ele diz:
conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Apocalipse, lá no capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que isso está querendo dizer para nós, queridos irmãos? O que isso representa? O que isso significa? Que de acordo com os decretos de Deus, nós fomos salvos, nós fomos redimidos. Nos planos de Deus, o sacrifício de Jesus aconteceu desde a eternidade, apontando então para o valor infinito desse sacrifício de Jesus por nós. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, imolado por mim e por você. Você tem noção da grandiosidade, do valor desse sacrifício, meu irmão? Jesus é o Cordeiro de Deus, e Ele, sendo puro, sendo perfeito, sem defeito algum, sem pecado, sem culpa, Ele foi ao matadouro, por mim e por você. E perceba, irmão, esse sacrifício não foi arquitetado por homens maus. Esse sacrifício não foi arquitetado por fariseus que queriam incriminá-lo, nem mesmo por Pôncio Pilatos. Esse sacrifício não foi maquinado por aquelas pessoas que gritavam: soltem Barrabás, não. Mas foi o próprio Deus que não poupou o seu Filho em nosso favor, para que nós fôssemos comprados. Deus fez com que o seu Filho se tornasse esse Cordeiro substitutivo. Ele morreu pelos meus e seus pecados, morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. É isso que Jesus fez, uma morte substitutiva, e de uma vez por todas, para que a gente possa experimentar a eternidade com Ele. Esse é o valor do sacrifício de Jesus. Não há nada mais precioso do que o sacrifício do Senhor. Não existe nada mais precioso na sua vida, querido irmão. Nem mesmo a sua joia mais cara, nem mesmo todo o ouro do mundo, nem mesmo os diamantes de maior quilate, jamais se equiparam ao valor do sacrifício de Jesus por nós. Mas vamos adiante. Vamos falar agora do segundo ponto, a virtude do sacrifício. E lá a gente vai então, passe a sua Bíblia algumas páginas e vá para 1 João, no capítulo 1. E vamos ler o versículo 7. Olha aí, nós cantamos esse versículo agora. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se você puder ler comigo em voz alta aí, da sua casa mesmo. Veja aí o que diz o texto. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Preste atenção nisso agora. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o sacrifício do Senhor, nos purifica de todo o pecado. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica. E uma coisa precisa estar muito clara na minha e na sua mente, e que você não se esqueça disso: há poder suficiente na cruz e no sacrifício de Cristo para lidar com a escravidão do pecado. Eu vou repetir para que você não se esqueça, meu irmão. Há poder suficiente no sacrifício e no sangue de Cristo para lidar com a escravidão do pecado. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo 8, versículo 34, vai dizer que todo aquele que vive em pecado se torna escravo do pecado. Aquele que vive pecando se torna escravo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 vai dizer que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. O homem e a mulher que não é lavado pelo sangue de Cristo é escravo do pecado, meu irmão. O homem e a mulher que não foi lavado, que não foi purificado, que não foi limpo pelo sangue do Cordeiro, é escravo do pecado. Ele é dominado e vive na coleira do pecado. Uma pessoa não pode romper essas algemas por si só. Uma pessoa não consegue romper, ela não consegue se limpar, ela não consegue se perdoar.
Mas quando você é lavado pelo sangue de Jesus, há redenção nesse sangue. Existe redenção nesse sangue. O Senhor quebra o poder do pecado. Ele rompe os grilhões que nos prendem. E somos feitos livres através do sangue e através do sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida. Porque o sangue de Jesus é suficiente para lidar com a escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Talvez você olhe para a sua situação e pense: não há esperança para mim. Não há. Eu não consigo, o meu pecado é sujo demais. Você está falando isso, Mateus, mas é porque você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já fiz. Talvez você esteja com uma fala parecida com a de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele diz: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, eu não sei qual é o pecado que às vezes bate todos os dias na sua porta. Às vezes é a inveja, é a raiva. Às vezes é a inclinação de uma vida adúltera, a pornografia. Eu não sei, irmão, talvez seja a mentira, a raiva, a falta de perdão. Seja lá qual for o pecado que te escravize. Lembre-se de uma coisa: o sangue de Jesus é suficiente para perdoar, para limpar e para livrar a nossa vida da escravidão do pecado. O sangue de Jesus tem essa virtude. Tem essa virtude. Não há limitação no sacrifício de Jesus. Esse sangue é poderoso o suficiente para limpar, para lavar, para livrar o povo de Deus. O sangue de Jesus. Mas mais do que isso, o sangue de Jesus não é apenas poderoso para lidar com a escravidão e o poder do pecado, mas ele também é poderoso para lidar com a punição do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E se o homem então pecar, esse morrerá. Quer dizer então, vamos raciocinar aqui comigo. Se eu peco, Deus, que é um justo juiz, Ele não pode inocentar um culpado. O Senhor, Ele não faz vista grossa ao pecado. Ele não faz, porque Ele é justo. Isso quer dizer que o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz é poderoso o suficiente para me livrar não apenas da escravidão do pecado, mas da punição do pecado que deveria vir sobre mim. A única maneira, meu irmão, de Deus nos libertar da penalidade, da condenação do nosso pecado, é através do sacrifício de Jesus. É através do sangue derramado de Jesus, que pagou de maneira substitutiva a nossa pena, o nosso débito, a nossa dívida. O nosso escrito de dívida foi removido e preso e cravado no madeiro juntamente com Jesus, quando Ele foi ali crucificado. Perceba, irmão, Jesus sozinho tomou o cálice amargo da ira de Deus, que deveria, na verdade, ser derramado sobre a nossa cabeça, quando Ele foi até aquele madeiro, e Ele diz em um brado de vitória, diz: tetelestai, está pago, está consumado, aquele que crê em mim não tem mais nada a dever, não tem mais dívida, está levando sobre mim a condenação dele. O sacrifício de Jesus livra a minha e a sua vida não apenas do poder e da escravidão do pecado, mas também nos livra da culpa do pecado, da condenação que o pecado carregava sobre nós. E por isso nós celebramos a Páscoa. E por isso precisamos celebrar essa data com tanta alegria, com tanto fervor, porque por causa daquele sacrifício nós fomos feitos livres em Cristo Jesus. Mas por fim, por último, vamos falar agora sobre a voz do sacrifício, o clamor, o pleito. O que brada o sacrifício de Jesus? E a gente vai voltar algumas páginas lá para Hebreus capítulo 12. Volte aí algumas páginas para o texto de Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo 22 a 25. Hebreus 12, do 22 até o 25.
Prontos todos acompanhando aí? Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia junto comigo. Hebreus capítulo 12, 22 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Preste atenção agora no versículo 24 e no versículo 25. E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que não devíamos daquele que dos céus nos adverte. Perceba aí o versículo 24, o sangue da aspersão que fala coisas superiores, o sangue de Jesus que clama, o sacrifício de Jesus que diz, que brada. O que ele brada? É interessante nós vermos aqui essa associação com Abel. Por que Abel está sendo mencionado aqui? O que tem a ver o próprio Abel aqui falando? Lembra comigo que quando ele é assassinado pelo seu irmão Caim, Deus vai interrogá-lo, vai perguntar: Caim, onde é que está o seu irmão? Ao que Caim responde, querendo se livrar da culpa do seu pecado: e eu lá sou cuidador do meu irmão, eu sou guardador do meu irmão. E o que Deus responde lá em Gênesis 4, versículo 10? O sangue de Abel clama por mim. O sangue de Abel, o sacrifício de Abel, a morte de Abel, clama aos céus, clama a mim. E da mesma forma, querido irmão, como a voz e o sangue, o sacrifício, a morte de Abel clamou aos céus, clamou a Deus, da mesma maneira, o sacrifício, o sangue de Jesus derramado naquele madeiro, clama ao Senhor, clama aos céus. E o que ele diz? Eu morri por este povo, eu morri por este povo, esse povo escolhido desde a eternidade. A voz que bradou lá no Gólgota chegou até os ouvidos de Deus, quando Ele diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lá do Calvário Jesus dizia: eu morri por você, eu morri por você, Rafael, eu morri por você, Daniel, eu morri por você, Alexandre. É o que Ele dizia. A voz que brada lá daquele Calvário, daquela cruz, daquele sangue é: eu morri pelos meus. Eis aqui o meu espírito. Esse é o brado. A voz do sangue e do sacrifício de Jesus exclama, anuncia perdão e reconciliação de Deus com o seu povo. É esse o clamor, é esse o brado que o sangue, que o sacrifício de Jesus exalta e manifesta. O sacrifício de Jesus na cruz por você anuncia e declara um legado de perdão que é derramado sobre a sua vida. Eu gostaria de encerrar esse momento nosso lendo o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses no capítulo 1, versículo 20 vai dizer que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Através de Cristo, nós experimentamos a verdadeira paz. Através do sacrifício de Jesus, através do sangue derramado naquele Calvário, nós experimentamos paz com Deus e paz de Deus. A voz do sacrifício de Jesus é uma voz de paz, uma voz de reconciliação. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora, daí da sua casa, e pudesse, em primeiro lugar, louvar ao seu Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei que semana que vem nós estaremos aqui reunidos para celebrar essa data, mas esse louvor precisa estar presente nos seus lábios todos os dias. Um louvor de gratidão ao seu Deus,
e uma declaração firme e convicta de que o valor desse sacrifício, a virtude desse sacrifício, que a bênção e a voz, o clamor desse sacrifício transformou a nossa vida, transformou a minha vida, transforma a sua vida. E sem esse sacrifício, sem Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos. Agradeça a Ele, agradeça. Peça a Ele para que Ele coloque em seu coração a noção do real valor desta morte, que não foi apenas um evento que marcou a história, mas foi um evento que transformou a história, que transformou a minha vida, que transformou a nossa vida, transformou a vida do povo de Deus. Que o Senhor coloque em nosso coração essa noção clara do quão precioso é louvarmos, exaltarmos a Cristo por conta do seu sacrifício. E também exaltarmos a Ele pelo livramento que Ele nos proporciona. Talvez hoje você esteja preso, amarrado aos grilhões do pecado. Você tem estado caminhando numa prática desregrada de pecado. Aquele pecado de estimação que anda com você há anos. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para quebrar esses grilhões. Abra sua boca e peça por restauração, por reconciliação, por limpeza, purificação, santificação. Clame a Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, com um coração contrito e ao mesmo tempo grato, porque reconhecemos o valor infinito do sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Nós não queremos levar em desconsideração, ou então nos acostumarmos, como que numa rotina religiosa, com esse fato, com esse marco da morte, do sacrifício de Jesus. Nos deixe, ó Pai, olhar para aquela cruz e ter em nosso coração um coração grato que pulsa. Não queremos levar isso em desconsideração, nos esquecermos ou menosprezarmos, encolhermos o valor desse sacrifício. Mas, Senhor Jesus, nós queremos reconhecer com toda a convicção que esse sacrifício é o bem mais precioso que a humanidade já viu e já experimentou. Sem esse sacrifício nós não teríamos vida, nós não teríamos oportunidade de vida. Não há nada mais precioso para nós, não há legado mais valioso para a nossa vida do que esse sacrifício. E nós queremos reconhecer isso não apenas na semana de Páscoa, mas todos os dias. Queremos exaltar o Teu nome, louvar ao Senhor, olhar para aquela cruz e dizer: eu deveria estar ali, mas Cristo morreu em meu lugar. E por causa deste sangue vertido no Calvário, foi com Ele que Deus me comprou. Senhor, nos ajuda a valorizar cada vez mais, nos ajuda a entender o poder que há neste sangue, que há neste sacrifício. Poder este capaz de quebrar e desfazer todos os grilhões que nos amarram e nos prendem. Sangue esse vertido e suficiente para limpar o nosso coração de todas as impurezas. Senhor, nós clamamos, rogamos a Ti, vem com Teu sangue e passe nos umbrais do nosso coração, a fim de que possamos experimentar da santificação, da transformação que somente o Teu sacrifício pode propiciar. E nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a ouvir esta voz que clama do Calvário, uma voz de restauração e de reconciliação, uma voz que diz: Tu és meu, nós pertencemos a Ti, ó Pai, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, para o louvor da Tua glória. E que seja assim, até o último fôlego da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos.